sobre Jonas. Na semana passada nós começamos e agora nós iremos dar prosseguimento à mensagem, parando no capítulo 4 e vamos dar continuidade no versículo 4 e vamos dar continuidade a partir do versículo 4, 5, 6 até o 10. No versículo 4, meus amados, diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Interessante que quando nós vemos essa frase, o Senhor fez soprar um vento forte, o verbo aqui fez, olha só, é o Senhor que fez soprar. É usado aqui para descrever a ação de atirar uma arma como lança. É o que acontece aqui em 1 Samuel capítulo 18, versículo 11, que diz assim: Saul arremessou a lança contra Davi. Então a gente percebe, meus irmãos, que o Senhor fez soprar um vento forte. A imagem aqui que nós temos é de Deus lançando uma poderosa tempestade sobre o mar. Deus está lançando ao redor do barco de Jonas. É uma imagem bem vívida. Imagina você uma grande tempestade, um vento muito forte, chuvas caindo ao redor do barco aonde estava Jonas. E eu me lembrei do profeta Naum, que ele diz assim: o Senhor, Ele anda pelo meio das tempestades e dos ventos violentos. Todos nós sabemos que a tempestade é vento muito forte, é vento, é raios, é trovoadas. E nos diz aqui o texto: o Senhor, Ele anda no meio da tempestade e dos ventos violentos. Era um vento muito grande, diz a Bíblia aqui. A mesma palavra para descrever a cidade de Nínive. Tempestades. A tempestade que Jonas estava enfrentando era um ato de desobediência à palavra de Deus. E todo ato de desobediência tem sempre uma tempestade vinculada em si. Eu vou dizer de novo: todo ato de desobediência tem sempre uma tempestade vinculada em si. Porque todo pecado trará dificuldade. Se nós pecamos contra Deus, se nós pecarmos com o nosso corpo, pecamos em nossos relacionamentos, Ele nos atacarão de volta toda vez que nós cometemos um pecado. A consequência, se violarmos a lei de Deus, estamos violando nosso próprio caminho. Visto que Deus nos criou para quê? Você acha que Deus criou você para viver pecando? Você acha que Deus criou você para viver do jeito que você quer? Não. Deus nos criou para conhecê-lo, Deus nos criou para servi-lo, Deus nos criou para amá-lo. Se edificarmos a nossa vida e o seu sentido em algo além de Deus,
natureza do universo de nosso próprio ser. Quando nós edificamos a nossa vida de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa natureza, de acordo com o nosso caminho, nós então saímos fora da vontade do Senhor. Há uma grande tempestade, meus irmãos, dirigida diretamente a Jonas. A maneira súbita, interessante que toda tempestade ela surge, a tempestade espiritual, a tempestade que vem de Deus, ela surge de uma forma repentina. Toda tempestade natural, nós conseguimos ver os indícios de uma tempestade natural. O céu começa a ficar escuro, o vento forte, a umidade do ar aumenta, e aí a gente olha para o céu e diz assim: tem uma tempestade por aí, vento muito forte, as árvores balançando. Mas no caso aqui de Jonas, não havia nada no céu, o céu não estava escuro, não havia vento, mas repentinamente veio uma tempestade sobre o barco de Jonas. A maneira súbita como ela surge e a sua fúria são aspectos que até mesmo os marinheiros pagãos conseguem discernir como uma tempestade sobrenatural. As consequências do pecado são parecidas, meus irmãos, com uma reação física de alguém que sente diante de uma dose debilitante de radiação. Eu li a história da mulher que descobriu a radiação. Ela ganhou 2 prêmios Nobel. Interessante que ela durante muitos anos mexeu com radiação, e no final da sua vida ela morreu por causa dos efeitos da radiação no seu corpo. Então é a mesma coisa quando a gente mexe com o pecado. Parece que não vai acontecer nada, a pessoa não sente dor de imediato, no exato momento em que é exposta à radiação. Não é como se estivesse atravessada por uma bala de revólver ou uma espada, não. Parece que você não está sentindo nada. A pessoa, ela se sente absolutamente normal. Só mais tarde os sintomas se apresentam. Mas aí, quando os sintomas se apresentam, é tarde demais. O pecado, portanto, ele é um ato suicida que a vontade comete sobre si mesma. É como tomar uma droga viciante. O pecado escraviza. O pecado te tranca dentro de uma cela. Você não tem força sobre ele. Ele é mais forte do que você. Você quer vencê-lo, mas você não consegue. No começo pode parecer até maravilhoso. Todavia, cada vez que toma, fica mais difícil não tomar novamente, porque vai te escravizando, vai adoecendo a sua alma. O pecado ele endurece a consciência. Antes a consciência ela era sensível, a consciência ela era frágil, mas agora a consciência está o quê? Endurecendo, aprisiona a pessoa em sua própria masmorra, e a pessoa começa a utilizar o quê? Defensivas, racionalizações,
consome lentamente por dentro. A pessoa, ela tenta se justificar, ela tenta racionalizar o seu pecado. Todo pecado tem uma tremenda tempestade vinculada a si. E sabemos que não se pode subornar uma tempestade. Eu vou repetir essa frase. Todo pecado tem uma tremenda tempestade vinculada a si. Jonas rejeitou o chamado para pregar na cidade de Nínive. Ele não queria anunciar ao povo que lhe era hostil. Falei disso. Era um povo sanguinário. Era um povo que matava as pessoas, empalhava as pessoas em madeira. É o povo que inventou a crucificação. Então Jonas não queria de modo algum pregar o evangelho aos ninivitas. E nos diz o texto aí que Jonas fugiu, correu para longe da presença do Senhor. Será que há como fugir da presença do Senhor? Da face do Senhor? Será que você consegue, meu amado? O salmista vai dizer no Salmo 139 que é impossível fugir da presença do Senhor. Se eu subir nos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu pegar as asas do vento e viajar pelos oceanos pacíficos, pelo Oceano Pacífico, também tu estás lá. Então quer dizer, é impossível fugir da presença do Senhor. Então Deus mandou uma tempestade. Os marinheiros ficaram aterrorizados. Os marinheiros ficaram com muito medo dessa tempestade. Estamos falando de homens acostumados com o mar. Estamos falando de homens experientes em enfrentar o mau tempo. Mas essa tempestade era excepcionalmente aterrorizante. Esses dias eu estava vendo a história do Moody, em que ele estava atravessando em um barco, saiu de Londres em direção aos Estados Unidos, e veio uma tempestade imensa. Estava ele e seu filho. Eu estava lendo o seu diário, e ele dizia: eu achava que eu ia morrer naquela tempestade, porque eu nunca vi um vento tão forte que sacudia todo o navio. Mas Deus, ele diz, Deus nos salvou daquela tempestade. Eu fico imaginando, se aquela tempestade do D.L. Moody foi uma tempestade forte, uma tempestade natural, costumeira, imagina essa tempestade aqui. Essa tempestade que foi mandada por Deus, porque Jonas recebeu um mandato da parte de Deus: vai e prega a palavra do Senhor aonde? Lá em Nínive, lá em Nínive. Ele tinha que andar na canela, 800 quilômetros, sair lá do norte da Galileia, indo em direção a Nínive, na canela, subindo para a Síria, indo para aquela região do Iraque. Mas o que ele fez? Ao invés de ir para o leste, ele foi para o oeste. Ele foi na cidade de Jope, pegou o navio, que estava indo em direção à Europa, à Espanha, e ele comprou aquela passagem para ir.
irmãos, para você ir para Nínive, eram 800 quilômetros. Agora, para você ir lá para Tarsis, era 3.500 quilômetros viajando de navio. Então ele estava fugindo da presença do Senhor. Enquanto os marinheiros se esforçavam para o navio não afundar, parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. E cada um clamava o seu Deus. Eles estavam desesperados, os marinheiros. Eles atiravam as cargas ao mar. Enquanto isso, Jonas estava no porão, dormindo profundamente. Eu fico imaginando a Septuaginta, que é uma versão do Antigo Testamento, do grego, né? Acrescenta que Jonas roncava. Meu irmão, quando você está roncando, significa que você está dormindo muito bem, sim ou não? Sim ou não? Ninguém aqui ronca, graças a Deus, né? Você está naquele sono gostoso, mesmo. Ele estava dormindo o sono da aflição. Ou seja, o desejo de escapar da realidade por meio do sono, ainda que por pouco tempo. Ele estava dormindo. Ele estava fugindo. Ele desceu, olha só, ele desce para Jope. Olha, o caminho da desobediência é um caminho de descida. Ele desce para Jope, ele desce para o navio, depois ele desce para o porão do navio. Então todo mundo que vai pelo caminho da desobediência, a tendência é descer. Os marinheiros estão espiritualmente conscientes o bastante para perceber que não é apenas uma tempestade qualquer, mas uma tempestade diferente. Talvez pela forma súbita como que surgiu. Sim, uma tempestade que surgiu do nada, repentinamente. E eles tinham discernimento, eles conheciam o tempo para saber que essa tempestade que abateu o navio era uma tempestade sobrenatural, era uma tempestade divina. Possivelmente, olha o discernimento dos marinheiros, em resposta ao grave pecado de alguém. Alguém estava em débito, alguém havia praticado alguma coisa contra Deus. Quando o próprio capitão encontra o profeta adormecido no porão do navio, primeiro ele vai lhe dar uma reprimenda. Ele diz assim: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Olha aí o que ele diz. O que está acontecendo com você, enquanto nós estamos aqui morrendo, quase morrendo, enquanto nós estamos aqui atordoados? Meu irmão, isso não é normal. Não é normal. O negócio está acontecendo, a tempestade está varrendo, está todo mundo preocupado. Eu me lembro quando eu era criança, a minha casa era uma casa muito simples, e toda vez que vinha uma chuva muito forte, a gente orava para a casa não cair. As minhas irmãs pegavam os da harpa lá, fazíamos reunião, aquelas paredes meio sacudindo, né? E a gente nós cantávamos no meio da chuva. Eu me lembro que eu era pequeno, estava muito atordoado ali, Senhor.
não deixa essa casa cair. É o nosso teto, é onde a gente mora, né? Imagina se tivesse alguém lá na minha casa, dormindo, roncando, de uma forma indiferente, como se nada tivesse acontecendo. Assim é Jonas. Estava todo mundo atordoado, todo mundo preocupado, arrancando os cabelos, e ele está lá, agarrado no sono. Aí depois ele diz assim, olha o que vai dizer o capitão do navio: levante-se, clame ao seu Deus. O interessante, meus irmãos, que é a mesma expressão no capítulo 1, verso 1, quando Deus comissiona Jonas para pregar em Nínive, é as mesmas palavras no original que Deus usou para chamar Jonas para levantar e ir a Nínive para pregar o arrependimento. Deus falou: levante-se e vai pregar a Nínive. A mesma coisa, o homem está dizendo: levante-se e clame ao seu Deus. Mas enquanto isso, Jonas ronca no porão do navio. Enquanto isso, Jonas está espreguiçando. Enquanto isso, Jonas está esfregando os olhos. Há um marinheiro gentil, em cuja boca estão as próprias palavras de Deus. Há um marinheiro ímpio, que não conhece a Deus, que está usando as mesmas palavras que Deus usou para comissioná-lo. O marinheiro diz assim: o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado ao sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembra de nós, para que não pereçamos. Levante-se, invoca o seu Deus. Os marinheiros discerniram que havia pecado humano e uma mão divina por trás da tempestade. O que fazer? E agora? O que vamos fazer? Essa tempestade é divina. Essa doença aí, não é uma doença, digamos, não é uma doença natural. Nós temos que orar para Deus curar. É essa a ideia aqui, Essa tempestade não é uma tempestade natural. Tem coisas que acontecem em nossa vida, coisas naturais, circunstâncias naturais, mas também tem coisas que acontecem em nossa vida que são coisas espirituais, sobrenaturais. E Jonas, ele não estava tendo esse entendimento, discernimento, mas os marinheiros sim. Os marinheiros que não conheciam o Senhor, os marinheiros que não tinham um contato com Yahvé, eles adoravam outros deuses, disseram assim: vamos lançar sorte, olha aí, para descobrir quem é o culpado. Vamos lançar sorte. O culpado desse mal que caiu sobre nós. Aí lançaram sorte. Deve ter escrevido o nome de todos os marinheiros numa madeira. Naquela época não havia papel. É isso, meu irmão? Vamos lançar sorte. Vamos colocar o nome de todo mundo aqui: João, José, Manuel, Pedro, Timóteo, todos os marinheiros. Jonas, qual é o seu nome? Jonas, bota o nome de Jonas. Alguém é culpado, presta atenção, alguém é culpado.
Eu estava vendo essa maneira de lançar sorte, uma maneira muito antiga, lembra lá do Urim e Tumim, lá do sacerdote, ficava no peitoral do sacerdote, usavam para lançar sorte. Eu me lembrei também da família de Acã, a família de Acã, que havia roubado despojo de guerra em Jericó, lançaram sorte para descobrir o culpado. Eu me lembrei também em Atos capítulo 1, quando os discípulos foram escolher o novo discípulo, no lugar de Judas, os Iscariotes, escolheram Matias através da sorte. Então quer dizer, eles escolheram o mesmo esquema, era algo natural, que todo mundo utilizava. Parece que poderia cair em qualquer nome, sim ou não, meus irmãos? Lançando sorte, como eu vou pegar esses papéis aqui, vou botar o nome de alguns irmãos aqui, vamos dizer, pode cair aqui, pode ser uma coisa casual, o nome de qualquer irmão, meu nome, teu nome, e eles disseram, vamos saber quem é o culpado, vamos saber quem é a causa dessa tempestade, porque tem muita gente que pensa que pode esconder da presença de Deus. Tem gente que pensa que pode se esconder, mas a Bíblia diz que todas as coisas estão o quê? Patentes diante da presença do Senhor. Tudo está patente. Deus, Ele vê todas as coisas. Não há forma, não há maneira de você se esconder da presença do Senhor, porque Deus, Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. É impossível se esconder de Deus, é impossível se esconder da sua presença. E a Bíblia diz que lançaram sorte, e caiu em quem? Em Jonas. Jonas, você é o culpado, você é o culpado. O culpado seria lançado no mar, o culpado seria jogado naquele oceano tempestuoso, naquelas ondas. Interessante que, mesmo assim, os marinheiros, sabendo a causa da tempestade, que Jonas ele era a causa daquela tempestade, fizeram todo o possível para evitar jogar no mar. Tiveram misericórdia. Em cada atitude, eles superavam o profeta Jonas. Interessante, meus irmãos, quando a sorte aponta para Jonas, os marinheiros começaram a bombardeá-lo com perguntas. Olha aí. Aí eles vão fazer algumas perguntas. Presta atenção aqui. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Eles queriam saber. Perguntar: quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Fizeram um monte de perguntas para Jonas. E todas essas perguntas, se vocês observarem atentamente, todas essas perguntas estão ligadas, relacionadas à identidade do profeta. Todas essas perguntas. Primeiro assim, a que povo você pertence? Quando fala a que povo você pertence, somos da comunidade que nós pertencemos. De onde você é? Você fala assim: eu sou paulista, digamos, eu estou mais aqui do que lá, Eu estou morando mais na Bahia do que em São Paulo. Então, quer dizer, eu estou perdendo um pouco o sotaque, mas eu ainda falo porta, eu ainda puxo meu ego. Enfim,
mim, mas assim, eu tenho uma característica de ser um paulista, porque é ali que eu vivi boa parte da minha vida. Mas veja só, se você pergunta para algum irmão que é daqui de Ponta da Mata, que praticamente cresceu nessa cidade, ele tem a característica, ele tem um jeito, ele tem a forma das pessoas que moram aqui. Então não tem como você fugir da sua identidade, de a que povo você pertence, de onde você vem, aponta para a cidade, estado, país, nacionalidade. A pergunta: qual é a tua missão? O que você faz na vida? Qual é a sua vocação? O que te move? Aliás, o que você faz na vida, hein? Você faz o que mesmo na vida? Então, tudo isso daqui, meus irmãos, tudo isso daqui, todas essas perguntas que foram feitas a Jonas, tem tudo a ver com a sua identidade. E eles dizem assim, levante-se e invoca o teu Deus. Para os marinheiros, todos os fatores que compunham a identidade do profeta Jonas estavam ligados àquilo que ele adorava. Quem era você e o que você adora eram não apenas dois lados de uma moeda, é a mesma coisa. Quem é você? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Não é isso? Todas as perguntas. Qual é a sua missão? Todas essas perguntas têm que estar ligadas, todas essas perguntas, com a sua o quê? Espiritualidade. É a identidade de uma pessoa, em sua essência, aquilo que verdadeiramente é. Está tudo ligado, está tudo ali embasado. Porque, meus irmãos, não podemos viver uma ambiguidade, não podemos separar o que somos e o que adoramos. Eu não posso dizer para você que eu tenho duas caras, que aqui na igreja eu tenho uma cara e que lá no meu trabalho eu tenho outra cara. Não! Porque a partir do momento que eu tenho duas vidas, dois comportamentos, duas maneiras de ser, eu não sei quem sou eu. Eu não tenho uma identidade definida. Porque tem gente que exteriormente é de um jeito, a parte exterior da personalidade é de um jeito. Eu estava vendo aquele piloto de avião, quando ele saiu do avião, chegou a polícia, dizendo assim: você está preso, porque ele estava vendendo crianças para serem objetos sexuais. Eu vi a avó daquelas crianças de 10, 14, 15 anos, a avó vendendo as crianças para serem objetos sexuais. Então, quer dizer, aparentemente aquele piloto de avião, o senhor, todo mundo tinha uma ideia serena, tranquila dele, mas intimamente ele estava com o computador cheio de imagens de pedofilia. Ele era um doente, intimamente ele era um doente. Então não tem como a gente separar, meu irmão. Quando a gente tenta separar o interior com o exterior, nós ficamos ambíguos. A nossa identidade é adoecida. O que adoramos, presta atenção nessa frase aqui, o que adoramos é a camada mais fundamental da identidade de alguém. É a camada mais fundamental. O que você coloca em primeiro lugar
Interessante que fomos feitos à imagem de Deus, fomos criados por Deus do pó da terra, diz a Bíblia. Então nós somos o que? A imagem de Deus. O que significa, meus irmãos? Significa que os seres humanos não foram criados para existirem de forma autônoma, independente, não. Significa que nós fomos criados à imagem de Deus, que devemos viver para o verdadeiro Deus. Significa que devemos existir para Ele. Significa que devemos louvá-lo, adorá-lo. Significa que, se colocarmos algo no lugar de Deus, nossa vida passará a girar em torno de nós, ou de alguma coisa que você coloca no lugar de Deus. Tem gente que coloca o dinheiro no lugar de Deus. Tem gente que coloca o seu time de futebol no lugar de Deus. Você gira em torno do quê? Porque o que adoramos é a camada mais fundamental da identidade de alguém. Você gira em torno de quem? Do quê? O que é mais importante em sua vida? Isso vai definir a sua identidade. Quem és tu? De quem és? Saber quem você é significa que você se entregou. O que te controla, no que você conta acima de tudo. Eu estou dizendo isso para os irmãos, porque a resposta de Jonas foi mais ou menos isso. Ele não respondeu adequadamente diante das perguntas que lhe foram feitas, porque ele disse assim: eu sou hebreu. Ele poderia ter dito: eu adoro o Senhor, eu sou um profeta do Senhor e eu sou hebreu. Mas ele não fez isso. Ele falou assim: eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em primeiro lugar, Jonas disse: eu sou hebreu. Logo, a sua origem étnica consistia no fator mais importante da sua identidade. Por exemplo, eu vivi numa instituição americana durante alguns anos da minha vida, durante 3 anos, lá em Pindamonhangaba. Os americanos, eles apareciam lá de vez em quando, e eles tinham um orgulho excessivo de dizer que eles eram americanos. Eles são orgulhosos. Não, nós somos americanos. Nós somos um povo rico. Mas aqui é a mesma ideia. Ele poderia dizer assim: eu sou servo do Senhor e habito no meio dos hebreus. Não, eu sou hebreu. A sua raça era mais fundamental para a sua autoimagem do que a sua fé. Isso começa a explicar por que Jonas se opunha a chamar Nínive ao arrependimento. O que era mais importante para ele? Deus ou a sua raça? Ou a sua etnia? A sua etnia. Logo, o relacionamento com Deus ficava em segundo lugar. O que é mais importante para você? É a sua família? Não estou dizendo que a família não é importante, mas eu estou lhe perguntando que o que deve ser mais importante na minha vida é Deus. Deus tem que ter a primazia. Deus tem que ter a proeminência em nossas vidas. Eu me lembrei de um filme, eu acho que você deve ter assistido esse filme. Eu não me lembro do nome do filme, mas eu peguei a conversa de um filme evangélico em que um treinador de basquete e um pastor, um homem religioso, em um hospital. O pastor começa perguntando assim para aquele treinador de basquete: quem é você?
Ele respondeu assim: eu sou um treinador de basquete. Depois o pastor lhe disse: e se você perder isso? E se você perder isso? Mas eu também, ele disse, eu sou um professor de história aí, igual eu. Eu sou um treinador de basquete. Mas se você perder isso, se você deixar de ser um treinador de basquete, você vai ser o quê? Ah, eu sou um professor de história. E assim vai. E se tirar isso, quem é você? Aí na terceira resposta é Deus: ah, eu sou marido e pai. Aí o cara fez uma suposição: digamos que isso não vai acontecer, que você perca a sua esposa e a sua família. Quem você é? Aí ele falou: eu sou um cristão. E o que significa ser um cristão? É que eu sigo a Jesus. E qual é a importância disso? É porque é muito importante. Ele só soube dizer isso porque é muito importante. Mas ele termina dizendo, esse pastor: Jesus está no final da sua lista. A sua identidade está ligada ao que você se dedica. A sua identidade está ligada a quê? O que é mais importante para você? Eu lhe pergunto. Eu perguntei para o irmão: meu irmão, cadê você? Meu pastor, estou muito ocupado, estou trabalhando. Olha aí. Assim. Mas e aí? E a igreja, pelo amor de Deus? E a tua vida espiritual? E a tua vida com Deus? E a santa ceia do Senhor? E o alimento espiritual, como que fica? Eu sei que nós devemos trabalhar no trabalho todo dia. Eu sei. Mas nós também devemos nos dedicar a Cristo. Devemos orar. Devemos ler a sua palavra. Devemos frequentar os cultos de oração, da palavra de Deus, da escola dominical. Nós precisamos de todas as coisas, meus irmãos. Jonas nos lembra, só para terminar, uma outra figura bíblica. Jonas me lembra de Pedro, o apóstolo, que fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Ele tinha muito orgulho disso, de fazer parte do círculo íntimo de Jesus. Antes da prisão de Jesus, ele jurou lealdade. Ele disse assim: ainda que venham a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Não, ele vai mais longe, meus irmãos. Ainda que lhe seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o quê? O mesmo. Então Jonas está dizendo assim, ou melhor, Pedro está dizendo assim: olha, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Se preciso, presta atenção aqui, se preciso, eu vou morrer, eu vou dar minha vida por ti. Se for necessário, eu vou dar minha vida por ti. E aí Jesus disse assim para ele: Pedro, antes que o galo cante, antes que o galo cante, na terceira vez você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes. E o galo cantou, e ele foi negando Jesus por 3 vezes. E aí, meus irmãos, a gente fica pensando: cadê o fervor? Cadê a fé? Qual que era a camada que estava edificada a identidade de Pedro? Eu lhes pergunto, qual era a camada? Porque às vezes nós vemos irmãos que começam a passar por dificuldades,
E aí, quando Jesus foi preso, as autoridades religiosas, militares, quando ele viu que o negócio ficou feio, ele desarmou, ele perdeu todo aquele pavão, aquelas asas levantadas, imponente, despavoneou. Só ficou o pé feio. Só ficou o pé feio. Né? Quantas pessoas que eu me lembro, assim, pastor, eu estou do teu lado. Eu estou do teu lado, para que deve eu sou forte, sou robusto. E aí não está mais não. Está mais não. Aí eu vejo aquele irmão e falo, Senhor, se o Senhor quiser, nós estaremos juntos. É pela graça do Senhor que nós vamos resistir, que nós vamos vencer, é pela graça do Senhor, não é por mim, não é pela minha força, não é pela minha coragem, não é pela minha ousadia, mas é pela graça do Senhor. É justamente aqui, meus irmãos. Meu amor e minha devoção por vocês são mais fortes do que o amor e a devoção por qualquer outro discípulo. Meu Deus do céu. Contudo, como sabemos, acabou sendo covarde, mais do que todos os demais. Eu lhe pergunto, a sua identidade está embasada em quê? No meio de dia? Está embasada em quê? Em dinheiro? Está embasada em quê? Em coisas superficiais desta vida? Ou será que a sua identidade ela está formada, sustentada, embasada em Cristo Jesus? Será que você pode dizer, eu não vou dizer assim, eu sou servo do Senhor, aleluia. Antes de dizer que eu sou alguma outra coisa, eu me lembro que em Billy Graham ele dizia assim, olha, quando eu chegar lá no céu, eu não vou dizer para os anjos, chegar lá nos portais do céu, eu não vou dizer para os anjos que eu preguei para milhares e milhares de pessoas se converteram ao Senhor. Eu não vou dizer para os anjos o que eu fiz ou deixei de fazer. Eu não vou mostrar a minha credencial ao anjo, dizer que eu sou pastor, Billy Graham. Não! Eu vou dizer ao anjo, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. A minha identidade tem que estar baseada na graça. Quem tu és, Jonas? Sou o que sou, disse o apóstolo Paulo. Sou o que sou pela graça do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, em nome de Jesus. Vamos orar? Depois os irmãos estarão ceando depois da oração.